Olá, pessoal! Vamos falar sobre pigmentologia e como criar a cartela de pigmentos para estar facilitando no seu dia a dia. Olá, eu sou Yasmin Cury, micropigmentadora, e vou ensinar você, micropigmentador, a desvendar todas as travas sobre pigmento. Me acompanhe nisso. Aqui eu trouxe já descrito, não sei se vocês conseguem observar, castanho escuro, os seus CIs, e a gente vai descobrir que pigmento nos dá, para onde a gente consegue utilizar esse pigmento. Então eu tenho o pigmento aqui, vou fazer a abertura dele no papel, para que vocês aprendam a criar a sua cartela de pigmentos e acabe com qualquer questionamento futuro que vocês tenham de como estar utilizando o pigmento, qual pigmento certo para sua cliente. Então a gente está colocando aqui uma gotinha, tô aqui o cotonete, pegar aqui e vamos abri-lo. Então aqui, pessoal, eu fiz a abertura do pigmento, como vocês podem ver. Tem abertura para baixo e também para a lateral. Por que disso? Porque algumas pessoas, quando você abre assim para baixo, elas não conseguem entender o que a gente quer chegar. Aonde que é essa fumacinha, esse esfumado, essa abertura, essa gradação da cor vai dar. Quando eu abro para o lado, ela começa a ter uma outra visão. Então são dois métodos que você pode estar fazendo na sua casa para entender. Olhando assim, o que vocês veem? Um pigmento frio. Então esse pigmento é frio. Se ele é frio, a gente vai utilizar em peles quentes. Mas se eu só colocar esse pigmento, ele vai me dar um castanho legal depois na sua gradação? Eu vou ter um bom resultado? Nem sempre. Então, por isso, você pode estar utilizando uma gotinha do laranja para estar equilibrando essa cor e assim o seu resultado tá legal, ótimo. Então, o que eu posso analisar aqui nessa cor? Quando eu abro aqui as cores, eu tenho óxido de ferro amarelo, como a primeira cor de composição, o óxido de ferro preto, como segunda composição de cor, e a terceira cor, o óxido de ferro vermelho. Pois bem, como eu falei para vocês, colorimetria e pigmentologia andam casadinha. Esse pigmento é um pigmento inorgânico, afinal ele começa com 77, e lembre-se sempre, todo pigmento que inicia com 77 quer dizer que é um pigmento inorgânico. Isso é bom ou é ruim? Nenhum dos dois. Quer dizer que você tem a liberdade de escolher um pigmento orgânico ou inorgânico. Muitas pessoas têm mais facilidade de aplicação com o pigmento inorgânico, outras com orgânico. Então vai muito de você entender e escolher o que é melhor para o seu dia a dia, para o seu cliente. Mas vamos voltar aqui a falar da tabela que a gente está abrindo do pigmento. Então eu tenho aqui um castanho escuro, frio, né? A gente já observa isso. E apesar da sua maior composição ser o amarelo, o que eu observo mais aqui? Que a predominância é do preto, certo? Então eu estou vendo mais a cor preta como fundo. Quer dizer que o final dessa cor vai ser o preto. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo como experiência é colocar um copo d'água. Então eu peguei aqui, ó. Coisa simples, gente, que vocês têm em casa mesmo. Um copo d'água, né? E agora eu vou pegar novamente o meu pigmento e vou fazer o quê? Vou jogar uma gotinha d'água para ver como que isso reage. Aqui uma gotinha do pigmento, observem o que acontece quando eu coloco uma gota do pigmento inorgânico na água. Não sei se vocês vão conseguir reparar aqui. Percebam que o pigmento inorgânico, ele quase não se espalha na água, estão observando? Ele cai, uma contemplação total. Se eu olhar bem no fundo, a cor de predominância que eu vejo é o preto. Então, assim, eu consigo ter levemente um amarelo aqui. Se eu olhar por cima, eu já vejo mais um avermelhado. E por baixo, um preto. Isso quer dizer que o meu pigmento, ele vai ter um final preto, né? Legal isso? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, peraí um pouquinho. Observe, então, assim, de cima, como ele está. Depois na lateral, fundo branco, vamos lá. E embaixo, como ele tá. Conseguem ver que o preto é o que predomina? Então a gente já viu ali a gradação da cor castanho escuro. Nós também já podemos perceber que ele tende a ir para uma cor preta no final.
E agora a gente vai ver um pigmento orgânico. Então, da mesma forma que eu fiz ali com o castanho, eu peguei uma nova folha sulfite, estou fazendo uma fichinha agora de uma cor orgânica. Então, tá aqui o nome da cor é Life, coloquei os CIs dela. E os CIs dela são o 21110, que é o laranja 13, e o 78915, que é o vermelho 122. Então, só por essas duas características a gente já percebe que é um pigmento quente. Mas vamos fazer a abertura dela no papel para a gente também ver como que isso resplandece aqui, né, na abertura desse pigmento. Então, aqui eu tenho o quê? O meu pigmento aberto. Quando eu observo, eu vejo que ele tende a ir para um rosa, certo? Então, o que eu consigo entender desse pigmento? Quer dizer que ele é orgânico e ele tem uma alta cobertura voltado mais para o tom de rosa. Para quem tem aqueles lábios roxos, sabe, que é mais fechado, ou algumas manchinhas, esse pigmento é muito legal, porque ele já está meio que equilibrado com o laranja ali, então ele já faz aquela neutralização e entra com o vermelho para dar esse tomzinho de rosa. Viu só como é legal você abrir a cartela dos seus pigmentos? Você consegue já ir captando e entendendo o que você pode estar oferecendo para sua cliente da melhor forma, sem perder muito tempo, e isso vai se tornando natural no seu dia a dia. Agora, a parte mais legal que eu adoro vamos fazer esse pigmento também no copo de água aqui, para que vocês consigam entender como que isso também pode ser de outra forma, de outro entendimento que você pode estar criando. Então, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui, para que fique um fundo branco para vocês verem. Vou pegar o copo no fundo branco aqui. Ó, engenharia, hein, gente? Que quer gravar vídeo sozinha. E agora eu tenho que tirar minha mãozinha aqui, isto. Ótimo, assim a gente vai conseguir. Então, me aproximando bem aqui de vocês, deixa eu levantar um pouquinho. Estamos aqui. E quando eu pingo, ó a diferença. O que aconteceu? O pigmento, ele vai se espalhando. O que isso quer dizer, Yasmin? E se eu observar bem aqui, gente, você está conseguindo observar no vídeo? Mas quer dizer que esse pigmento ele tem um alto poder de cobertura. Então isso é uma das características dos orgânicos, esse alto poder de cobertura, né? Então se vocês fizerem em casa, vocês vão ver, ó, tá vendo ali o fundo totalmente preenchido, ao contrário do pigmento orgânico, que ele cai exato. Então, por isso que é muito mais fácil a gente expandir uma sobrancelha com pigmento orgânico do que com um inorgânico. Então, aos pouquinhos, essas atividades vão ficando claras e você vai conseguindo entender e absorver isso para o seu dia a dia. Quando a gente pega um pigmento que é orgânico, que ele tem esse alto poder de espalhabilidade, que ele tem esse alto poder de cobertura, né? Por que isso? Porque as moléculas deles, ele é como se fossem assim, um pincel de rolinho, que ele vai rolando e por onde ele vai passando esse rolinho, ele vai cobrindo, vai pigmentando, ao contrário dos pigmentos inorgânicos, que são de outra estrutura molecular, que é um pouco mais difícil de estar pigmentando por total. Ah, Yasmin, mas quer dizer que para algumas regiões o orgânico é melhor? Com certeza, sem dúvida alguma. Por exemplo, para os lábios, é muito mais fácil você utilizar um pigmento orgânico nos lábios do que um inorgânico, né? Então, a aplicabilidade, a espalhabilidade dele vai ser muito maior do que um inorgânico. Comecem a praticar, criem as suas tabelinhas e vocês vão vendo que ao final vocês vão criando uma cartela de cores que fica muito legal. Depois vocês colocam isso numa pastinha e deixam lá no estúdio de vocês. Vocês podem estar aplicando isso no dia a dia e criando um mundo infinito de cores, conhecendo novos pigmentos, sabendo qual é o melhor para aplicar em cada cliente. Me deixem um like aqui nesse vídeo. Se tiverem dúvidas, mandem nos comentários. E em breve a gente vem com novos vídeos sobre pigmentologia e colorimetria do curso da Essência das Cores. Se vocês não me seguem ainda, segue meu Instagram e meu Facebook aqui. Sempre tem posts falando de assuntos correlacionados ao nosso dia a dia. E também aqui no canal, se inscrevam, ative o sininho para que vocês sejam notificados dos vídeos novos. Até mais, pessoal!